Não é, não pode ser, de maneira nenhuma, protestou o maestro, um pouco transtornado. A senhora disse antes que Troyes viveu na época das cruzadas. De fato, nesse tempo, os cavaleiros que conquistaram Jerusalém inundaram o ocidente com relíquias de Jesus encontradas ali. É lógico que até esse momento não se falava do cálice, dos pregos, do santo sudário, da lança de São Longuinho. Boa réplica, aceitou Lady Vitória. Nesse caso, os cronistas das cruzadas teriam elaborado textos louvando o impressionante achado do Graal. E esses tampouco existem. Nenhum único cruzado se atribuiu ao mérito de ter encontrado o cálice de Cristo. Luís Belo não se convenceu. Talvez essas crônicas tenham sido escritas, mas se perdido. Ou talvez a proteção das relíquias tão valiosas tornou necessário que os textos que as mencionavam não fossem demasiado explícitos para impedir o seu saqueio. Todos nós sabemos que a fonte de toda literatura é, e de um modo ou de outro, a experiência. Talvez Troyes tenha ouvido seu mecenas falar do Graal. Talvez tenha estado perto dele, talvez tenha disfarçado atrás desse castelo do Graal o seu verdadeiro esconderijo. Talvez, disse ela, escute-se. É absurdo pretender fazer história de algo como o Graal, a partir de um romance escrito para entreter os cortesãos. Lembre-se de que os últimos que fizeram algo parecido foram os nazistas, e todos nós sabemos como terminaram. Um momento, a senhora está insinuando... O que a senhora está insinuando? Respondeu Luís, melindrando. Luís, querido. Lady Victoria estremeu o tato, ficando em pé e atravessando o círculo até ele. Sabe o que acho? Que o senhor tem o mesmo problema de Alonso Quijano, quando decidiu se transformar em Dom Quixote de La Mancha. Tende a confundir ficção com realidade. Como se atreve? Luís se levantou, empurrando a poltrona e rangeu sobre os ladrilhos, assim que encarou Lady Godwin. O seu rosto ficou vermelho. Está me chamando de louco? Nunca me atreveria a dizer isso de Don Quixote. A senhora está me ofendendo. Não é minha intenção. Se o senhor quer dar por certa a existência material do Graal, vá em frente. Eu trato de ser cuidadosa com as provas que dispomos. Só isso. Meu dever não é contaminar o restante do grupo com elucubrações vãs, e sim provê-los de informação segura, de que disponham, para que depois façam o que acham conveniente. Agora, escrever ou não sobre ele é decisão dos senhores. E se Troyes teve notícias do Graal de Cristo? Insistiu ele, ignorando o que fora dito. E se tiver ouvido dos cruzados que regressaram de Jerusalém?
falarem sobre ele. E se fosse invenção, ele não teria dado nem tanta importância, colocando o título no título do poema, não acha? Luiz Belo não convenceu sua interlocutora. É mais sensato argumentar que ele criou tudo seguindo indicações de seu mecenas Felipes da Alsácias, o grande conde de Flandes, respondeu. Respondeu ela contundente. Não se esqueça de que na época sempre se escrevia a serviço dos poderosos. Isso é mais cômodo, não mais sensato. Está me provocando, Luiz? Está me provocando, Luiz? Perguntou imperturbável. O senhor não percebe que é inútil buscar o que nunca existiu? Concentre-se no literário. Pois para isso estamos aqui, e vamos decifrar juntos o que há de verdade por trás do conceito do Graal. Ao ouvir aquilo, o rosto do regente ficou ainda mais vermelho. A senhora peca por orgulho e cegueira, Lady Victoria, disse ele, e elevando o tom até transformá-lo em um grito. Não percebe? O orgulho sempre enterra os escritores. Já esqueceu o que aconteceu com Guilherme? Ao dizer aquilo, abandonou o círculo depois a sala, e sem se despedir e nem pegar suas coisas. Sua reação deixou todos estupefatos. Capítulo 12. Guilherme. O modo como Luiz Belo pronunciou isso me chamou a atenção. Sua pergunta destilava uma ira profunda, atávica, uma reprimida que devorou em um instante a serenidade do grupo e deixou todo mundo sem saber como reagir. Ainda assim, se algo me surpreendeu de verdade, foi o que aconteceu a seguir. Paula, Chess e Johnny, pálidos, olharam uns para os outros como se o ilustre colega tivesse profanado um tabu. E eles se levantaram com a expressão desconcertada e, sem dizer nada, pegaram suas coisas e saíram atrás dele. Eu os contemplei imóvel, pregado em meu assento, e vi como caminhavam em direção ao corredor, os três ao mesmo tempo, com os passos ecoando pela casa inteira, até desaparecerem por completo de vista. Lady Victoria e eu permanecemos a sós, em absoluto silêncio durante alguns segundos, como se nenhum de nós dois se atrevesse a verbalizar algo naquela situação. A dama do mistério virou o rosto para a janela e, bem devagar, levantou-se e foi até uma das mesas e se pôs a organizar os papéis. Sei que é um absurdo, mas talvez tenha feito isso para não contaminar o que no momento começava a brotar do mais profundo de minhas lembranças. De repente, eu ouvia o eco surdo das discussões que minha mãe e meu avô tiveram. Discussões que minha mãe e meu avô tiveram pouco tempo depois do desaparecimento de meu pai. Minha infância se transformou a partir disso em uma espécie de confronto permanente, enquanto mamãe Glória e meu avô José disputavam a honra de suprir a ausência paterna. Fora de casa todos me consideravam bicho estranho. Acabei sendo o neto de um escritor famoso, abandonado pelo pai.
O enjeitado, de ejectare, lançar fora. O expulso. Isso me estraçalhou por dentro, mas também me ensinou que a melhor defesa no meio da tempestade era permanecer quieto. Aprendi que era preferível observar o adversário a discutir com ele, vigiá-lo sem mover um músculo. E assim eu estava agora, outra vez, atento e tenso, sem saber muito bem o porquê. De novo eu me via no meio de um campo de batalha emocional, sem mapa nem bússola, perguntando-me o que eu fazia ali, entre desconhecidos. Afinal, o que sabia de Luiz Belo, Johnny, Salazar, Chess, Marian ou Paula Steve? E de seus propósitos? Por acaso conhecia o verdadeiro motivo para Luiz e Victoria terem se exasperado por um assunto como aquele? E me importava? E Guilherme? Que diabos seria? Quem diabos seria? E por que pareceram se abalar tanto quando Luiz o mencionou? Lady Victoria percebeu meu desassossego. Também notei o quanto ela estava envergonhada. Vi como baixava o olhar, acomodava-se na poltrona e dava os ombros ao cruzar olhares comigo e respirava fundo. E eu sabia que se estava construindo uma nova máscara a toda velocidade. Isso nunca havia acontecido antes, sussurrou, por fim, forçando um sorriso. Então estendeu minha mão, tratando de me sublinhar as suas palavras. Essas últimas semanas foram muito complicadas para nós. Fui uma tonta. Deveria ter previsto que toda essa tensão acumulada acabaria explodindo. Está se referindo a Guilherme? A Guilherme, Lady Lodman? Eu disse, soltando sua mão. Talvez se sinta melhor se me contar o que aconteceu. O ricto afável atrás do qual Lady Victoria havia acabado de se esconder desabou. Querido, respondeu séria, perdendo a vista no corredor pelo qual os demais haviam se esvaído. Você tem razão. Não quero que ache que estou escondendo coisas sobre o grupo de trabalho. Mas é que aconteceu algo difícil de explicar. Guilhermo Solis engoliu seco. Nosso Guilhermo morreu há apenas um mês. E os olhos dela logo se turvaram. Era um jovem muito inteligente, sabe? Eu o estimava muito. Um rapaz esperto, de grande sensibilidade. Um escritor com um belo futuro pela frente, querido. Querido, muito querido. Ela se deteve de novo, como se quisesse medir bem as palavras. Guilhermo não merecia um fim assim, ninguém merece. Um fim assim? Dei de ombros. Ele estava doente? Sofreu um acidente? Um acidente? Ela se emperticou. Cruzou os dedos das mãos com tanta força que até prendeu um pouco a circulação. Erguendo um olhar sério, apertou os lábios e disse: Eu não utilizaria esse termo. Não entendi. Acho
Acho que o pessoal ainda me culpa pela desgraça dele. Continuou sem me dar tempo para dizer mais nada. Estou começando a acreditar que eles têm um pouco de razão. Lady Victoria acrescentou aquilo, afrouxando com toda a rigidez do seu corpo e afundando-se abatida na poltrona. Sabe, há alguns meses pedi para ele estudar certos assuntos para mim, para viajar em busca de algumas respostas, mas deve ter incomodado alguém. Não sei, talvez tenha perguntado o que não devia, mexido em algo proibido, encontrado alguma coisa e eu, ao ver como se deixava arrastar pela dor e começava a perder o fio da explicação, eu a interrompi. Não se culpe desse jeito, Lady Victoria. Às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer. Guilherme apareceu em um lugar público, morto, como um cachorro no meio do nada. Eu compreendo, mas mas tenho certeza de que deve haver uma explicação. Tentei acalmá-la, quase sem reparar no que a batera acabara de dizer. Suponho que a polícia abriu uma investigação, não? Sempre fazem isso nesses casos. A polícia? Repetiu ela, dissimulando um desprezo que revitalizou outra vez. Esses idiotas acham que ele se afogou, que tropeçou ali das cercas do lago e que o encontraram que quebrou o pescoço ali. O inspetor responsável pelo caso disse que foi um infeliz acidente, um caso de azar. Azar? Que estupidez! Ninguém tropeça assim e se afoga na profundidade de um palmo de água. Eu escutei já horrorizado enquanto começava a ter uma vaga ideia do que acontecera. Quis acalmá-la e me acalmar. Às vezes, ainda que custe admitir, a explicação mais simples é a correta. Conheço bem a navalha de Ockham, querido. Olhou para mim, firme, adivinhando a teoria medieval do que eu havia recorrido. E acredite, neste caso, tenho minhas dúvidas de que se aplique. Bom, antes de continuar se flagelando com um assunto assim, talvez devesse dar chance para a investigação, Lady Godman. A polícia sabe o que faz e imagino que tenha razões para chegar a essa conclusão, não? Claro que não. Ela me fuzilou com um olhar azul, prestes a se irritar. Eu não acredito no azar, querido. Eles deveriam saber que nós, escritores, temos inimigos muito poderosos, inimigos bem superiores a nós e, ao mesmo tempo, para que vão desperdiçar o seu tempo nos protegendo? Para eles, não passamos de excêntricos que inventam mundos para não nos preocuparmos com este. Não sei se entendi, murmurei, cada vez mais surpreso, duvidando por um momento de que Lady Victoria tivesse recuperado o fio da meada. Que tipo de inimigos tem um escritor? Entendo que a senhora tenha ficado abalada por algo tão horrível, mas, por Deus, David, ela me repreendeu. Pense um pouco. Você conhece bem os clássicos. Sabe que, no fundo, não há profissão mais vigiada do que a de quem é capaz de, com palavras,
mudar o modo de ver a realidade. Nós, filósofos, amantes do saber, somos um perigo.